Olá, queridos. Nós estamos já ao vivo aqui. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando hoje uma série aos domingos à noite, a série Vírus do Pecado. E nós havíamos programado num outro horário, um horário um pouquinho mais cedo. Não teve como a gente entrar no horário mais cedo que a gente tinha programado. E também da forma que queríamos no Facebook e no YouTube também não foi possível. Então, estamos aqui neste domingo com você aí. Então, quem está chegando, seja muito bem-vindo. Que bom poder receber você aqui. Eu vou pedir para que você que está chegando aí já deixe sua Bíblia aí do lado, tá bom? Enquanto isso, só terminar aqui de compartilhar o link da nossa live, do nosso culto aqui com quem está chegando, tá bom? Mas que bom que quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Quem quiser já deixando sua saudação, quem quiser já deixando aí o seu recadinho, pode ficar à vontade. É muito bom poder te receber aqui nessa live, tá bom? Mas quem está chegando aí, bem-vindo. Como eu estava dizendo anteriormente, nós estamos hoje com a série Vírus do Pecado. Nós vamos hoje entender qual foi o maior vírus que este mundo já enfrentou, qual é o remédio, qual é a vacina, se é que existe essa vacina e esse remédio para esse vírus, o vírus do pecado, tá bom? Então quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. É muito bom poder receber aqui você nessa live. Enquanto a gente está aqui só compartilhando o link para quem está chegando, você pode aí já ir pegando a sua Bíblia, pode já preparando tudo aí, porque nós vamos iniciar a mensagem daqui a pouquinho, tá bom? Ok, para quem está chegando aí, agora sim, nós vamos começar. Pegou a sua Bíblia aí? Eu já peguei a minha aqui também. Eu te convido a, como você está aí na sua casa ou onde você estiver, que feche seus olhos comigo, pois nós vamos orar. Querido Senhor, obrigado por estarmos aqui juntos. Esse é um momento especial que temos para meditar um pouquinho sobre os acontecimentos que estão ao nosso redor e como que isso se relaciona com a Tua Palavra, com a nossa vida, e pedimos a Deus que, em meio a tudo isso, o Senhor nos ensine lições preciosas nessa noite. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, você que está chegando aí agora e para quem não pegou aqui desde o início, na verdade nós estamos começando oficialmente agora. Eu já tinha explicado que nós estamos iniciando hoje uma série de 4 domingos onde estudaremos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus será aberta e nós vamos estudar o tema dessa série, é a série Vírus do Pecado. Nós vamos tentar entender juntos qual foi o maior vírus que já assolou este mundo. Parece que o nome da série já é um spoiler a essa pergunta, uma resposta dessa pergunta. Mas nós vamos analisar juntos como que o maior vírus do mundo se espalhou, como que ele chegou até nós. Existe um remédio, existe porventura alguma vacina para esse remédio, é o que nós vamos para esse vírus, é o que nós vamos ver então nessa série, a série Vírus do Pecado. Eu trouxe então aqui para nós analisarmos sobre a situação que nós estamos vivendo atualmente nessa pandemia, a pandemia do Covid-19 e o coronavírus. Os números mais recentes que temos atualizados sobre esse vírus nos mostra que no mundo inteiro hoje nós já temos mais de 6 milhões e 600 mil casos no mundo todo, sendo que desses 6 milhões e 600 mil pessoas, 392 mil pessoas já morreram em todo o mundo. No Brasil, esse vírus já alcançou o número de 678 mil pessoas infectadas e 36 mil mortes. No estado do Pará, que é o nosso estado aqui onde nós estamos, o estado do Pará já alcançou 44 mil casos da Covid-19, do coronavírus, sendo que desses 3.193 mortes até aqui. Bom, às vezes a gente fica sem entender muito bem de onde que surgiu isso tudo. Eu fui pesquisar em sites um pouco confiáveis, uns sites mais confiáveis do que alguns outros que a gente tenta buscar, que são cheios de fake news, mas alguns sites, comparando um com o outro, algumas informações acabam casando e eu decidi trazer as informações sobre como surgiu, afinal de contas,
esse vírus? A gente já sabe muito bem que esse vírus surgiu no mês de dezembro de 2019, lá na cidade de Wuhan, na China, mas muita gente pergunta, mas será que isso não foi um vírus modificado em laboratório e tal? Eu não quero entrar nesse mérito da questão. O certo é que o coronavírus ele vem de uma ampla família de vírus em que pelo menos 7 desses vírus são conhecidos. Existem vários outros que ainda não foram estudados dentro da família do coronavírus, mas o coronavírus, pelo menos 7 deles são bem conhecidos. Desses 7, em 2002, eu não sei se você sabe disso, nós já tivemos uma pandemia do coronavírus, uma pandemia não, pelo menos uma epidemia do coronavírus já na China, no ano de 2002, onde 774 pessoas morreram e mais de 8.098 pessoas foram infectadas nessa primeira epidemia de um outro tipo de coronavírus lá na China. Esse vírus, ele geralmente está ligado a problemas respiratórios. E esses vírus que trazem problemas respiratórios, eles geralmente são trazidos por animais. E vale ressaltar aqui que na China provavelmente também tenha vindo de animais. Esse primeiro vírus que veio no ano de 2002, dentro da família dos coronavírus, esse primeiro vírus lá de 2002 provavelmente tenha vindo de um animal chamado gato de Algália, que é parente do guaxinim, lá na China mesmo, onde esse animal transmitiu esse primeiro coronavírus no ano de 2002, dentro da família do coronavírus, né? Esse primeiro vírus no ano de 2002, levando aí mais de 774 pessoas à morte. Esse vírus não se espalhou pelo mundo inteiro, mas outros, como eu disse, outros vírus da família do coronavírus acabou acontecendo também em outros países, como por exemplo no Oriente Médio, na região, em alguns países lá, nós tivemos um vírus também da família do coronavírus se espalhando ali. Foram detectar que esse vírus veio de um dromedário, vieram dos dromedários na verdade. E hoje a tendência maior é que esse novo coronavírus, o Covid-19, ele tenha vindo do mercado de frutos do mar muito conhecido na cidade de Wuhan, na China. Esse mercado de frutos do mar ali, muito embora a gente pense que os animais do mar possam ter trazido o coronavírus, como por exemplo o animal ali, a baleia beluga, que é um dos animais vendidos nesse mercado de frutos do mar, mas a tendência maior é que outros animais, apesar de ali ser um mercado de frutos do mar, outros animais que são vendidos ali também tenham trazido esse vírus, como por exemplo a galinha, o morcego e até mesmo cobras que são vendidas nesse mercado. Por que a China? Por que o vírus ele começou na China? Primeiro, por causa da quantidade de população. O vírus começou ali, provavelmente dentro daquele mercado, e ali a quantidade grande populacional na China e o tamanho do país, a densidade demográfica, muitas pessoas vivendo em metro quadrado, cada vez mais gente vivendo por metro quadrado, então a densidade demográfica facilitou com que o vírus se espalhasse. Agora a grande pergunta é: qual é o maior vírus que este mundo já teve? Você já deve estar imaginando, eu te peço para abrir sua Bíblia aí comigo em Romanos capítulo 5, verso 12. Abra aí porque a resposta sobre o maior vírus que este mundo já viu, o maior vírus de todos os tempos, está aí nesse texto, em Romanos capítulo 5, verso 12. A Bíblia nos diz o seguinte, Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado então passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Nós já nascemos em pecado, já diria Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Então o maior vírus de todos os tempos, a resposta está aqui nesse texto, é o pecado. A grande pergunta é como foi que esse vírus se espalhou, como que ele chegou até nós. Nós vamos tentar contar essa história durante os 4 episódios dessa série, a série Vírus do Pecado, como eu tenho falado até aqui. Mas é interessante para nós entendermos tudo isso, nós temos que voltar e contar a história desde o começo. Eu começo contando desde a criação, onde o plano inicial de Deus, quando cria o ser humano com suas próprias mãos, quando ele cria Adão e Eva com suas próprias mãos, era que o ser humano tivesse alguns aspectos divinos, algumas capacidades que só a divindade tinha, como por exemplo, capacidade de raciocinar, capacidade de tomar decisões e capacidade de viver eternamente. A eternidade Deus já tinha colocado no ser humano.
Tanto é que nós hoje, até hoje, não somos acostumados com a morte. É ou não é verdade? Quando alguém morre, quando algum familiar nosso, algum querido nosso, nós sofremos tanto ainda porque não somos adaptados nem acostumados, muito menos criados para morrer. Então, como resultado de tudo isso, Deus cria o ser humano com essas capacidades que só a divindade tinha, de raciocinar, de tomar decisões, de viver eternamente, mas essa vida eterna, ela era condicional à obediência do ser humano. Deus tinha feito um combinado com o ser humano e o combinado era mais ou menos o seguinte: olha, vocês têm aí o jardim todo que vocês podem se alimentar, comer de tudo o que vocês quiserem, mas tem uma árvore no meio do jardim, dessa vocês não podem tocar, dessas vocês não podem comer do fruto, porque no dia em que comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. Então, viver eternamente estava condicionado à obediência. Então, obedeceu, vive, desobedeceu, morre. Esse era o combinado que Deus tinha com o ser humano. Mas acontece que você conhece muito bem a história. Eles caíram em pecado, foram enganados. Agora, como que esse vírus chegou até nós? Para nós entendermos isso, nós temos que voltar mais ainda, retroceder um pouquinho mais na história, para entendermos e compreendermos como que esse vírus chegou até mim e chegou até você, o vírus do pecado. Bom, para nós entendermos e voltarmos um pouquinho mais na história, temos que entrar e introduzir na história um personagem, e o nome dele é Lúcifer. Lúcifer, que foi um anjo, um querubim da guarda de Deus, ele vivia ali, cobridor do trono de Deus. Ele com suas asas cobria o trono de Deus. Lúcifer hoje é um nome que para nós é um nome muito feio, mas que tem um significado muito belo. Portador de luz, ou aquele que carrega luz. Lúcifer, ele era um anjo lá no céu. Para quem não sabe, Lúcifer viveu lá. E o que fez Lúcifer cair em pecado? Olha o que a Bíblia fala lá em Ezequiel 28, verso 15. Abra sua Bíblia aí na sua casa, abra aí onde você estiver comigo, em Ezequiel capítulo 28, verso 15. Abra sua Bíblia aí comigo, eu estou abrindo a minha aqui também. Ezequiel capítulo 28, verso 15. A Bíblia nos relata o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perceba que a Bíblia fala que Deus cria Lúcifer perfeito, um anjo, um ser de luz, portador de luz. Lúcifer, perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Como foi que nasceu essa iniquidade em Lúcifer se ele vivia num ambiente perfeito que era o céu? O verso 17 responde dizendo assim, ainda aí, Ezequiel 28, 17 agora. Elevou-se no teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. A Bíblia fala agora que Satanás, ou Lúcifer ainda, não era Satanás ainda, mas Lúcifer encheu o coração de orgulho e quis ser maior do que Deus. Ele teve inveja de Deus. Veja, o pecado da inveja, ele é tão perigoso, ele é tão mau, ele é tão nocivo, que ele é capaz de transformar um anjo em demônio. O que ele não pode fazer com você? Então, muito cuidado com o pecado da inveja. Ele se sentiu tão bonito, ou tão formoso, ou tão importante ali diante dos outros anjos, que ele pensou que poderia ser maior do que Deus. E ali no céu, ele começa a espalhar falsas notícias ou as fake news lá no céu. O que ele começou a dizer a respeito de Deus lá? Ele dizia que Deus era um Deus tirano, um Deus que não dava liberdade para suas criaturas, os anjos, que Deus obrigava os anjos a adorarem. Deus era um Deus arbitrário demais. Então ele começou a espalhar essa notícia e começou a dizer, se eu tivesse lá ia ser muito melhor. Ele queria o lugar de Deus. Acontece que a relação de Lúcifer com os outros anjos foi se tornando cada vez mais estreita e ele conseguiu enganar 33% dos anjos do céu. A terça parte dos anjos. A relação de Lúcifer lá no céu se tornou insustentável, até que houve, segundo a Bíblia, uma guerra no céu. Talvez você deva estar pensando, pastor, mas Deus criou o mal então? Se ele criou Lúcifer e Lúcifer é o autor de todo o mal, foi Deus que criou o mal? Não. Eu te digo que não, sabe por quê? Porque Deus criou todos os seres humanos e todas as suas outras criaturas, como os anjos, com liberdade de escolha. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, te dá a liberdade de escolher fazer o bem ou fazer o mal. A escolha era de Lúcifer e ele escolheu fazer o mal. Porque se Deus criasse todos os anjos voltados como robôs só para adorá-lo sem vontade própria, Lúcifer teria toda a razão. Ele diria, eu não disse?
Deus criou a gente já programado para adorar. Não, mas Deus não fez isso. Deus criou todos os anjos com liberdade para escolherem a Deus ou não. E muitos deles não escolheram. E agora, a guerra no céu, eu quero mostrar para você como que foi que isso aconteceu. Guerra no céu, pastor? O céu não é um lugar tão perfeito. Às vezes a gente imagina o céu ali, as nuvenzinhas, os anjos, uma grama verdinha. Muita gente tem a visão do céu assim. Mas houve de fato guerra no céu, brigas lá no céu. E a Bíblia relata da seguinte forma em Apocalipse 12, verso 1. Quem puder abrir aí pode acompanhar. Apocalipse 12, verso 1 diz assim. Aliás, 12, verso 7, perdão. Apocalipse 12, verso 7, a Bíblia diz assim: houve peleja no céu, houve guerra, briga no céu. Miguel e seus anjos, estou lendo Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel, que é Jesus, e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Quem é esse dragão? A resposta está aqui na frente, no verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Viu só? Satanás, Lúcifer, que ainda era um anjo de luz, foi expulso. Perdeu a guerra, como ele sempre perde. Entenda isso, até aproveito para abrir um parêntese. Quando Satanás se coloca numa guerra contra você, ele já sabe que está derrotado porque Jesus é com você. Agora, se Jesus não é com você, provavelmente ele possa vencer essa batalha aí na tua vida. Mas se Jesus é com você e se você permitiu Jesus na tua vida, ele já sabe que vai perder. Cada batalha que ele entra contra Jesus, ele já sabe que vai vir como derrotado. E ele foi derrotado nessa primeira. A guerra que começou no céu foi transportada para a terra. E Lúcifer usou de uma maneira muito ardilosa, uma maneira muito terrível contra as criaturas de Deus. O que ele fez? Já que eu não posso derrotar Deus diretamente, eu vou contra aquilo que ele mais ama, as suas criaturas. E a guerra que tinha começado lá no céu se transportou aqui para a terra. Lúcifer começa a querer enganar as criaturas de Deus, Adão e Eva. E ele consegue, ele tem sucesso nisso. Essa guerra agora se transporta para a terra e Gênesis capítulo 3, verso 6, narra da seguinte forma. Olha aí, na sua Bíblia. Gênesis 3, verso 6, o que a Bíblia fala sobre essa questão da entrada do vírus do pecado no mundo. Olha o que a Bíblia diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A história se narra mais ou menos da seguinte forma. Lúcifer, no formato de uma cobra, no formato de uma serpente, que era um dos animais mais bonitos da criação de Deus, ele vai ali, próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal, e começa a enganar Eva. Eva, distante do seu marido, não conseguiu tomar uma decisão correta. A árvore era muito desejável, o fruto da árvore era muito bom de se ver e ela então comeu do fruto, foi enganada. Você já sabe dessa história. E o resultado disso é que o vírus do pecado entra no planeta Terra através de Adão e Eva. E o vírus começou a se espalhar. Você deve estar se perguntando, pastor, o que é pecado? Bom, pecado nada mais é, segundo a Bíblia, do que a transgressão da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos e todas as leis que Deus já deu na sua palavra. Bom, se a gente fosse resumir e trocar em miúdos, colocar numa linguagem mais simples, pecado nada mais é do que quando Deus pede para fazer de um jeito, você faz do seu jeito. Foi isso que Eva fez. Deus disse, não toque, não coma desse fruto. E eles comeram, perderam aquilo que eles tinham condicional, que era a vida eterna. A gente não pode mais viver eternamente, por isso que a morte assolou a todos os seres humanos por causa da entrada desse vírus, o pecado. Talvez muitos podem olhar para trás e dizer assim, pastor, mas a culpa foi de Adão e Eva. Que culpa eu tenho de já nascer neste mundo com esse vírus? É verdade, já nascemos nesse mundo com esse vírus, mas quem é que pode levantar a mão hoje e dizer assim, eu nunca pequei, eu não posso carregar essa culpa? Ninguém. Todos nós pecamos. Todos nós carecemos da glória de Deus, segundo a Bíblia. Se todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, todos nós portamos e carregamos esse vírus adiante. É natural. O vírus do pecado está em nós. A grande pergunta é, Deus teria uma solução? Deus teria uma solução, nós vamos ver sobre isso daqui a pouquinho. Mas voltando a falar sobre o que é pecado, bom, pecado é fazer do meu jeito. Deus manda fazer de um jeito, eu tento fazer do outro. Isso é pecado. Quem sabe Deus não está te falando agora, através dessa mensagem, algo muito importante que você precisava ouvir. Você tem tentado fazer muitas coisas do seu próprio jeito, à sua maneira, sem saber o que Deus pensa sobre isso? Isso é pecado.
Pecado é tentar fazer da sua maneira, do seu jeito. E é interessante que o inimigo ele sempre coloca alguns elementos envolvidos para tentar nos enganar com o pecado. Um dos elementos que ele usou com Adão e Eva é misturar verdade com mentira. Ele disse assim, não, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal, mas vocês não vão morrer. Ele misturou verdade com mentira. Eles conheceriam, sim, o bem e o mal, mas eles morreriam. Misturou verdade com mentira. E hoje ele mistura também verdade com mentira no meio religioso. Talvez eu estou falando para alguém que é de uma outra denominação, deve estar pensando assim, mas pastor, será que eu estou vivendo numa mentira? Satanás tem misturado verdade com mentira também lá na minha igreja? Eu não posso te dizer isso, quem sou eu para julgar? Mas a palavra de Deus está aí para você julgar. Não é à toa que lá em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vá para a Bíblia vai te libertar desse engano. O fato é que Satanás muitas vezes vai te dizer assim, faz isso aqui porque vai ser bom. Verdade, é bom. E ele vai te dizer, não vai ter consequência nenhuma. Vai, misturando verdade com mentira. E quantas vezes somos enganados com isso? Caindo em pecado. Um outro elemento que ele coloca para nós cairmos em pecado é nos deixar cegos. Eva nem sequer podia ver que estava perdendo a eternidade naquele momento. Quantas vezes você também já não caiu em pecado e foi chegando, quando Satanás te deixa na beira do precipício, ele tira a tua venda e diz, olha onde você veio parar. E você às vezes se enche de culpa dizendo assim, eu sou um fracassado, eu caí em pecado, mal sabe você que Satanás te cegou. Existem alguns tipos de pecado, até etimologicamente falando. Existem algumas palavras no hebraico e no grego que determinam alguns tipos de pecado. Eu quero enumerar alguns deles para você entender a natureza da gravidade do pecado. Pecado pode ser, por exemplo, quando você erra o alvo. Você estava querendo fazer uma coisa e acabou fazendo outra e caiu em pecado. Esse é o pecado de errar o alvo. Existe um outro pecado, um outro tipo de pecado, que é o pecado pisar fora do caminho. Você está andando no caminho certo, o caminho que Deus te guiou, e de repente você desvia um pouco. É quando você sabe, quando você diz assim, fulano desviou da fé. Esse é esse segundo tipo de pecado. O terceiro tipo de pecado que a Bíblia apresenta, numa outra expressão no grego, a Bíblia fala do pecado que é aquele escorregão. É aquele que você não estava planejando, mas acabou caindo mesmo em pecado assim mesmo. Esse é o terceiro tipo de pecado. E tem o quarto tipo, e o mais grave de todos, é aquele pecado que a Bíblia chama de pecado de mão erguida no hebraico. É o pecado que você faz sabendo que está fazendo e não está nem aí. Doa em quem doer, fale o que falar, falem o que quiser. Eu estou cometendo esse pecado e sei que estou cometendo. Esse é o pior de todos, porque muitas vezes a pessoa nem se arrepende dele. Mas ainda para esse pecado, existe perdão, existe solução, existe remédio, existe uma vacina para esse vírus do pecado. E nós vamos ver sobre essa vacina nos próximos episódios aqui, nos próximos domingos, já te convido para você não perder. Agora, me parece que nessa situação de Adão e Eva, parece que Deus está numa espécie de uma sinuca de bico. Claro, sinuca de bico se ele fosse eu, João Vitor, um ser humano. Mas Deus é cheio de sabedoria. Mas não parece que Deus está numa sinuca de bico? Porque se Deus é amor, ele não poderia matar Adão e Eva. Mas se ele é justiça, ele não poderia deixar Adão e Eva passarem impune. Porque, veja, se ele prometeu que se eles comessem eles morreriam, alguém tinha que pagar o preço. E agora, se ele não pune, ele seria taxado como um Deus que não cumpre com a sua palavra. De um lado ele seria Deus tirano, do outro lado, ele seria um Deus que não cumpre com as suas palavras. E aí? Se fosse você, o que você faria? Acontece que Deus não é um ser humano. Deus já tinha um plano preparado caso o ser humano caísse em pecado. E este plano é o que nós vamos ver durante toda essa série. O plano da redenção do ser humano. O plano da salvação do ser humano. Mas o fato é que Deus não ficou sem saída. Satanás estava pronto para acusá-lo. Se Deus então destrói Adão e Eva, Satanás ia dizer, tá vendo? Eu não sempre disse que Deus era um Deus tirano. Se Deus deixa Adão e Eva passarem impune, Satanás iria acusá-lo dizendo assim, você não cumpre com suas palavras. E aí, o que Deus iria fazer? O fato é que o pecado é tão grave a ponto de colocar Deus nessa situação. Deus deu uma solução, mas eu quero apresentar essa solução só no próximo episódio. O episódio onde nós vamos ver qual foi a vacina, o remédio, qual foi o plano, ou como que Deus ilustrou isso para o ser humano, para que o ser humano compreendesse qual era o plano que ele tinha. Mas hoje eu queria terminar te levando a algumas reflexões. Primeiro, o pecado, ele é terrível. O pecado não é uma coisa qualquer que você pensa assim, ah, pastor, mas o pecador é só aquele que está lá no mundo das drogas, roubando, matando. Esse é o pecador negativo.
Pecador é todo aquele que desobedece às ordens de Deus e tenta viver uma vida do seu próprio jeito, diferente do jeito que Deus pediu. Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é transgredir aquilo que está neste livro. Pecado é fazer diferente do que está na Bíblia. Isso é pecado. Então, se você é pecador e se sente pecador, entenda, você está numa situação muito complicada que precisa da vacina para esse vírus do pecado. O pecado derruba. Mas a boa notícia é que Deus levanta. Enquanto o pecado derruba, Deus levanta. Enquanto o pecado destrói os planos de Deus, Deus transforma toda maldição em bênção. Veja, Deus tinha um plano para o ser humano, e o plano inicial de Deus para o ser humano era que o ser humano vivesse com capacidades que só a divindade tinha, de raciocinar, de tomar decisões, de viver eternamente, e o pecado foi capaz de destruir o plano de Deus. Mas Deus transforma todas as maldições em bênção. E Deus hoje não veio aqui para te acusar, para te apontar o dedo e dizer você é pecador, você é mau, você é ruim. Não. Deus não acusa. Deus estende a mão e levanta. Foi isso que ele veio fazer hoje com você. Hoje ele veio te dizer, você poderia ter assistido qualquer outra live hoje, está assistindo o Fantástico, ou qualquer outra coisa com a sua família, mas você decidiu vir aqui. Ou quem sabe você estava passando aí pelo feed do Facebook e parou nessa live. Quem sabe você está aí agora assistindo um pouco depois no YouTube e parou aqui neste culto. Não sei. Deus tinha algum plano para que você viesse até aqui. O fato é que ele queria te dizer que o pecado, apesar de ser grave, tem solução. E ele veio te estender a mão para que você levantasse dessa vida de pecado que você tem vivido e vivesse uma nova vida com Jesus. É isso que você quer? É esse o seu desejo? Se o seu desejo é esse, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor por você agora. Querido Deus, que bom é poder orar com a certeza de que o pecado, apesar de nos derrubar, de ser nocivo, de ser mal, de ser ruim, é o pecado que não é o pecado que é capaz de derrubar os teus planos para a nossa vida. Os planos iniciais que o Senhor tinha era que vivêssemos eternamente. O pecado tentou destruir isso, mas isso não é o suficiente. O Senhor veio aqui hoje para nos levantar e nos erguer e nos dar salvação. Obrigado, Pai, por isso. Nós te pedimos que nessa noite saiamos deste momento com a certeza da nossa salvação e de que o Senhor nos levanta do pecado. Que na próxima semana possamos estar juntos mais uma vez. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom que você ficou até aqui. Eu vou pedir que ao sair você compartilhe o link com seus amigos aí no seu feed, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas conheçam sobre a gravidade do pecado e sobre esse amor de Deus, que não nos acusa, mas nos levanta. Que Deus te abençoe. Eu espero te ver aqui na próxima semana para o segundo episódio da série Vírus do Pecado. Até lá, que Deus te dê uma boa semana.